Olá, queridos, boa tarde, paz e graça a todos, né? Hoje é 8 de outubro de 2022, sábado, né? E eu sou o pastor Wallace e eu tô aqui fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês e me manifestar o meu posicionamento, né? Diante desse cenário político que nós estamos vivendo. Mas antes de manifestar o meu posicionamento, eu gostaria de compartilhar, né, a palavra de Deus, né, com vocês. O texto no livro de Isaías, capítulo 43, o versículo 18, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as coisas antigas. Vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não a percebeis? Uma pergunta. Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um cenário político talvez nunca vivido na nação brasileira. E o que está acontecendo é que se politizou essa disputa, né, entre um partido e entre outro partido, entre uma pessoa, entre outra pessoa. Mas o que muitas pessoas não sabem, o que muitas pessoas não têm o conhecimento, é de que essa guerra não se dá entre um candidato ou outro, entre um partido ou outro, mas essa guerra se dá entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Como assim, pastor? Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, o Senhor deu a Adão autoridade para governar sobre a terra, segundo um padrão do céu, segundo um padrão divino. Só que quando o homem cai por desobediência, o homem perdeu essa autoridade, ou o padrão de justiça, melhor dizendo. O homem perdeu o padrão de justiça, o padrão de lealdade, o padrão de princípios, de honra. E por consequência da desobediência, entrou o pecado. Entrou o pecado, entrou a morte, né? O diabo, ele tem autoridade na terra por causa das alianças que o homem faz com ele, ou por causa do pecado, da legalidade que o pecado dá para que o diabo entre. E aonde eu quero chegar com isso? Dentro dessas legalidades, né, o diabo usurpa do poder que Deus deu para o homem, para a igreja, para os seus filhos, e começa a fazer o quê? A usar esse poder para estabelecer os seus princípios, né, que nós sabemos quais são, né? Uma das funções do inimigo é ser o opositor àquilo que Deus faz, àquilo que Deus cria. Então, tudo que Deus ama, o diabo odeia. Tudo que Deus odeia, o diabo ama, né? Então, Deus ama a família, o diabo odeia a família. Deus ama a vida, o diabo ama a morte, né? Então, o que nós estamos vendo hoje no cenário aí desenhado é exatamente esse o cenário. De um lado, nós vemos, né, um partido com um viés totalmente oposto aos princípios e valores da palavra, e de outro lado, nós vemos uma pessoa defendendo a liberdade, defendendo a fé, defendendo o ir e vir, defendendo os princípios e valores da palavra, né? E nós vemos uma guerra politizada onde pessoas estão defendendo pessoas e partidos sem entender o que está por trás, né, de tudo isso. Então, o que está em questão não é um partido ou um candidato, mas o que está em questão são princípios e valores que foram estabelecidos pela palavra de Deus, né? Então, por esses motivos, por esses princípios, é que eu e a minha casa, a minha família, votamos no presidente Bolsonaro. Não é porque ele é o salvador da pátria, não é porque ele é perfeito, mas é porque ele defende as bandeiras que eu acredito que é Deus, família e pátria. Querido, nós entendemos, olha só uma coisa, uma das primeiras coisas que o inimigo faz é roubar o patriotismo de uma nação ou de uma pessoa, roubando a sua identidade. Patriotismo fala de identidade. Nós vemos na Bíblia, uma das coisas que Deus veio restaurar, Jesus veio restaurar nós em nossa identidade de filho, porque o pecado nos roubou essa identidade. Então, por causa desses princípios e valores e por causa da palavra de Deus é que eu me posiciono, querido. E o texto que eu fiz leitura, Isaías 43, 18, vai dizer que o Senhor estava criando um caminho, criando algo novo. Mas o Senhor vai dizer, não vos lembreis das coisas passadas. Que coisas passadas são essas?
Né? Eu, às vezes, converso com algumas pessoas, as pessoas falam, lá atrás, no governo passado, fazia isso. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está construindo algo novo, Deus está fazendo algo novo para a nossa nação. Deus não trabalha no passado, é tanto que a Bíblia vai dizer que do nosso passado o Senhor não lembra mais. Então o que passou foi para aquele tempo, existe algo novo, e o novo só vem quando o velho é removido. Então, meu querido, esse vídeo não é para mudar você, esse vídeo não é para influenciar você, mas é para que você abra os teus olhos e comece a enxergar o cenário que está sendo desenhado, o que Deus está fazendo, o que Deus está gerando nesses dias. Não se trata de uma opinião, não se trata de uma pessoa, mas se trata do que Deus está gerando para esses dias. Deus está gerando um padrão de justiça, um padrão de santidade, um padrão de honra, um padrão de lealdade, obediência à sua palavra. É disso que se trata. A Bíblia diz que Deus é santo e Deus faz separação entre o santo e o profano, o justo e o injusto. Deus não escolhe por mim, por você. Deus não vota por mim, por você. Deus nos deu livre-arbítrio. E ainda mais nos deu a sua palavra como base, como bússola. É a palavra de Deus que nos governa, que nos direciona. Então, meu querido, a minha palavra para você é: não acredite em tudo que você ouve, nem acredite em tudo que você vê. Tudo que você ouvir, tudo que você vê, examine as escrituras, vai para a palavra, vai para a Bíblia, vê se está de acordo com os princípios. Você que é cristão, vai para a Bíblia, vê aonde isso encaixa, vê se isso está correto ou não. Não acredite em tudo que ouve, nem tudo que vê, mas examinai as escrituras, porque Jesus diz que nelas contém a vida eterna. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus pode libertar, somente a palavra de Deus pode tirar as escamas dos olhos, a surdez dos ouvidos e a dureza do nosso coração. Então, meu querido, eu deixo esse vídeo, né? Eu deixo esse vídeo para que você, a sua casa, eu oro para que a nossa nação, a nossa família, a igreja do Senhor venha ter discernimento do que está acontecendo e da guerra que está acontecendo nas regiões celestiais, querido. Não é uma guerra entre um candidato ou outro, não é a guerra entre Bolsonaro e Lula, é uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o bem sempre vence o mal, a justiça sempre vence a injustiça, a luz sempre vence as trevas, a vida sempre vence a morte, querido. Então, meu amado, minha amada, analise, vê o que está acontecendo nesse cenário e decida no Espírito, que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos, os teus ouvidos e direcione a sua vida, a sua casa, a sua família, e que Deus venha e traga um tempo de justiça para a nossa nação. Deus abençoe a todos. Eu e a minha casa somos a favor da vida, a favor da família. Deus, pátria, família. Eu e a minha casa votamos no presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.